Pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel. Voltamos mais uma vez para uma videoaula de HTML e o assunto é CSS e HTML. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma página já construída com um HTML, certo? E o que a gente fez? A gente fez aqui, ó, duas tags P, uma delas com o nome, depois brasileiro, escrito brasileiro, uma tabela e 4 imagens, certo? Aí a gente aplicou um CSS mínimo aqui e ficou assim a brincadeira, certo? Só para entender como é que funcionam os atributos, como é que se trabalha com o CSS, é bem básico aqui esse vídeo. Bom, o que acontece? Voltando a falar de atributos, que já foi falado no vídeo anterior, nós vamos trabalhar com dois atributos aqui principais para se trabalhar com CSS, que é a classe e o ID. Classe, o que significa? Significa um nome que pode ser utilizado muitas vezes em cada documento HTML, certo? Esse nome ele vai ser manipulado através de outras linguagens. No caso aqui que a gente vai trabalhar com CSS para manipular o estilo da nossa página. Poderia ser com JavaScript, também para manipular estilo ou qualquer outra manipulação. Bom, o outro atributo é o ID. O ID ele é muito parecido com a classe, porém o ID ele só pode ter um atributo, certo? Por documento HTML. Ele é muito parecido na questão em que tu vai trabalhar através dele. Ele é um identificador para te trabalhar com outras linguagens, no caso aqui o CSS ou o JavaScript. Bom, como se chama uma classe e um ID em CSS? Em primeiro lugar, o CSS dentro da tag head a gente declara através de tags aqui, ó, certo? Style, abriu e fechou. Aqui dentro tu vai trabalhar todo o CSS que tu precisa, certo? E concluindo, a diferença entre classe e ID para se chamar no CSS é a seguinte: classe se chama através do ponto. Então tu coloca ponto e o nome da classe, que é o nome que está declarado no atributo aqui embaixo. E o ID se chama através do sustenido. É sustenido e o nome do ID, que esse é o nome que está declarado aqui embaixo. Certo? Através daqui a gente manipulou o CSS da seguinte forma. No nome, a gente coloriu ele de azul, colocamos um alinhamento dele centralizado e fizemos o font size dele, o tamanho da fonte, ser de 32 pixels. Vamos ver como é que ficou. Está aqui, ó. Ele fez aquela alteração de CSS no nome, ok? O ID, que é esse outro carinha aqui, é uma outra tag P com o atributo ID e está com conteúdo brasileiro. Eu apenas apliquei um color green e um text align center. A gente já reparou como ele ficou. E a respeito de cores, pessoal, se vocês estiverem usando alguma IDE, elas vão ajudar vocês a respeito de cores. Se não, vocês digitem cores HTML no Google e vai aparecer uma penca de tabela de cores aí. Aí é vocês se divertirem através das cores, certo? Os atributos HTML também vocês descobrem rapidinho aí em toda a web aí, principalmente nas pesquisas do Google. E é bem interessante aí você se aprofundarem no CSS para fazer uma página legal. Aqui eu vou falar de alguns atributos, não todos, né? Bom, o table container o que é? É uma div que eu criei aqui, ó, com a classe table container e dentro dela tem uma tabela. E aí qual foi o CSS que a gente aplicou na tabela? Sabendo-se que a tabela também tem uma classe aqui chamada table CSS e no título da tabela tem o table CSS title. Bom, então a gente aplicou aqui, ó, na tabela, no container da tabela, né, a gente aplicou um margem top de 30 pixels, um margem left de 23 pixels e um margem top de 30 pixels, certo?
O que é margem? O que é padding? Bom, vamos focar aqui, ó, nesse quadrado apenas aqui do título, certo? Esse quadrado aqui, ó, ele tem um padding que significa a distância entre o título e as suas laterais, todas as laterais. No caso, para cima é top, para a direita é right, para baixo é bottom e para a esquerda é left. Então, tu usaria padding left, padding right e assim sucessivamente para manipular a distância interna do container, certo? E o margem é a mesma coisa, só que é a distância externa do container, é o que estiver fora do container. Ok? Então eu apliquei aquilo ali no table CSS. Eu pedi para ele colapsar as bordas, porque senão as bordas ficariam dessa forma. Ó. Então eu pedi para colapsar as bordas, certo? E eu pedi para a borda dele ser de 1 pixel, sólida, da cor preta. Essa daqui é a cor, significa o hexadecimal da cor preta. E o widget da tabela é de 70% da dimensão do nosso documento, certo? Do tamanho do nosso documento, que é a nossa página aqui, 70% é o tamanho da tabela. E esse daqui é o sombreamento da tabela. Vocês reparem que a tabela tem uma sombra, e esse sombreamento aqui foi feito da seguinte forma. São 3 comandos, porque em cada browser funciona de uma forma, certo? Então aqui são as dimensões também referentes a top, left, bottom, right, e aqui é a cor que tu vai passar para que isso aconteça, certo? Depois no title eu simplesmente pedi para a cor do background, a cor de fundo ser EEE, que também é no hexadecimal é um cinza bem clarinho. E aí a tabela ficou dessa forma. E as imagens aqui eu simplesmente pedi para o tamanho da altura dela ser de 200 pixels, certo? A medida em pixel, isso também é muito interessante. Aqui a gente trabalhou com a medida em pixel e a gente trabalhou com a medida em porcentagem. Existem várias outras medidas em CSS, vocês podem pesquisar também no Google, é bem favorável aprender isso também, certo? Então eu fiz o height de 200 pixels, o margin left de 20 pixels e a borda igual à borda da tabela. A borda no caso não, desculpa, a sombra. E ficou esse CSS aí, pessoal. E basicamente nesse vídeo o que queria ser mostrado era como funciona o CSS, como tu trabalha com classes e IDs dentro das tags HTML e referencia elas dentro da linguagem CSS. E também mostrar como que se declara CSS dentro do documento HTML. Caso vocês tenham um arquivo externo, que por exemplo nós criamos o nosso aqui, ó, como base CSS, é muito simples. No diretório onde vocês estão aí com o documento HTML de vocês, vocês cliquem aqui, ó, criem um arquivo .css e dentro desse arquivo vocês digitem o HTML, o CSS de vocês, certo? Aqui está o nosso CSS que eu simplesmente recortei e colei aqui, que saiu daqui, ó. E aqui eu estou referenciando aquele documento ali, ó. Link, rel, style sheet, ref, base CSS. Referencia a esse arquivo, ó. Tá? E aí o resultado é o mesmo, ó. Então o básico de CSS é isso daqui, pessoal. Não tem muito mais o que dizer para esse vídeo. E até a próxima.
Obrigado, valeu.